vocês? Eu quero hoje estar falando um pouquinho sobre Apocalipse, do capítulo 7, e versículo 13 ao 17. Tá? Eu vou começar a falando esse versículo assim, gente. Se vocês puderem também, pega a sua Bíblia e acompanha comigo, sabe? A palavra. Do versículo 13 em diante até o 17, fala: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Continuando, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O 16 agora: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Amém? Isso está em Apocalipse, gente, capítulo 7, começando do 13 até o 17. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês é para a gente refletir esse versículo, porque eu cheguei a ter uma visão já tem um certo tempo e mostrava Jesus na minha visão sobre o que fala em Apocalipse, sabe? Confirmando. E é interessante que na minha visão eu vi Jesus, e quando eu vi Jesus, ele estava com um cavalo branco, ele estava sentado neste cavalo e o cavalo estava inclinado para cima, e eu via como se Jesus estivesse pronto para a batalha, sabe, gente? Pronto para lutar pela sua igreja, pela sua noiva, pronto para o fim dos tempos. E incrível que parece, sim, as coisas é que Deus me deu essa visão, e na hora que eu tive aquele despertar, sabe? Mas depois que o tempo vai passando e acaba que vai passando o tempo, conforme passou o tempo, depois que eu tive essa visão, o meu corpo fica assim mais tranquilo sobre esse assunto. Mas eu conversando com meu esposo, ele me trouxe à tona sobre a igreja perseguida e o que está acontecendo nos dias de hoje, sabe, gente? Que a gente não costuma ouvir ou falar sobre isso da igreja perseguida. Mas eu vi muito sobre a igreja perseguida, que é bem interessante. Era em uma revista que eu lembro que eu fiz a assinatura dela, de uma revista, me dava de graça falando sobre a igreja perseguida. E é interessante ver que está se cumprindo, gente, está se cumprindo o que fala na palavra em Apocalipse. Se vocês puderem, leiam. E é porque, assim, o jornal não costuma falar sobre essas coisas. A igreja não está falando muito sobre essas coisas, sobre a igreja perseguida, que pastores estão morrendo, levando o evangelho, sabe? Tem países que estão enfrentando isso,
Tem países que não são livres, que as pessoas não podem ser cristãs, mesmo que a pessoa queira ser cristã, não tem essa liberdade de religião. E graças a Deus, o Brasil não é assim. E só que o que está acontecendo, o que tem levantado é que existe uma guerra. Primeiro, existe uma guerra espiritual e tá vindo agora pro físico, sabe? E a gente tem que estar atento a essas coisas, porque a qualquer hora, a qualquer momento, pode acontecer isso com o Brasil, de a igreja sofrer isso. A gente já sofre ataques dentro da igreja, imagine sofrer fora aí por conta da nossa religião. Mas eu não tô falando simplesmente um ataque assim que a pessoa vai te julgar ou vai fazer bula. Não, eu tô falando de um ataque sério, um ataque que pode levar à morte, sabe, gente? Então, a gente tem que estar todo momento cheio do Espírito Santo, tem que estar todo momento lendo a palavra. E o que mais eu tenho visto é que é uma verdade, sabe? Apocalipse mesmo tá mostrando verdades, mas o que Deus tem falado para mim, porque o que acaba acontecendo comigo, às vezes o que acontece com a gente fica às vezes com medo, sabe? De ouvir essas coisas de, um pastor vai falar do evangelho em outro lugar, vai na África, vai não sei o que, na China, onde seja, e acaba sofrendo um ataque, porque ele está falando de outra religião e tem certos lugares que são super restritos para falar de Cristo, sabe? De falar de outra religião. Mas quando o ataque vem com a gente, quando o ataque vem com os cristãos, e ainda mais quando é algo sobre a nossa vida, a gente fica com medo. Só que a Bíblia vai falar, sabe o que pra gente? Pra não ter medo. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Tenha medo daquele que pode matar a nossa alma, que pode nos levar para o inferno. Então, a gente não pode ter medo diante de notícias, diante de coisas que está acontecendo, de coisas malignas que estão acontecendo no mundo. E quando acontecer ainda mais, ou então quando acontecer coisas aí no Brasil, a gente tem que se levantar e continuar na mesma posição, sem ter medo e confiando que maior é aquele que está dentro de nós do que o que está no mundo. Porque Deus está pronto para defender a sua noiva. Deus está pronto para nos defender. Deus está pronto para nos levar para o céu. E a gente tem que cada vez mais estar pronto para isso, sabe? Porque o que eu tô vendo, o tempo é curto, o tempo tá, sabe, afunilando. E tem muita gente da igreja que tá assim, dormindo. E quando Deus mostrou essa visão, eu meio que, dentro do meu espírito, quando eu paro para pensar sobre isso, eu fiquei um pouco... adormeceu isso em mim, sabe? E é tanto também que às vezes, quando eu tinha essa preocupação, quando estava recente, Deus começava a ministrar sobre mim, falando: ainda não é o tempo, eu tô te falando coisas que ainda não aconteceu, que ainda não vão acontecer de imediato, é um processo. Mas toda vez que eu escuto uma notícia sobre que pastor está sendo atacado, que pastor está sofrendo ataques de morte, que estão querendo matar pastor, e esses pastores estão evangelizando, esses pastores estão falando de Cristo, está levando a salvação para as pessoas, mas está sofrendo ataque. Então eu fico, de imediato vem tristeza, vem medo em meu coração. Mas aí, quando eu vi essa palavra, deu uma chacoalhada em meu espírito e falou: não é bem assim, sabe? As coisas espirituais de Deus,
é algo tremendo, porque Jesus sofreu ataque, Jesus foi para a cruz, mas ele continua vivo e o Espírito Santo dele quer viver em nós todo o tempo. Então, esse é o segredo, esse é o mistério para a gente estar bem todo o tempo, todo o tempo. Quer com ataque ou sem ataque, a gente tem que estar sempre com o Espírito Santo dentro de nós, sempre com Jesus em nós, sempre lembrando de Jesus, sempre tendo a certeza que vamos para o céu, que Jesus vai nos defender, sabe? Porque essa vida vai passar, mas o nosso corpo espiritual tem dono e chama Jesus. Ele quer ser o nosso dono, ele quer ser o nosso noivo. E a gente tem que levar ele no nosso coração para não ter medo e para não ficar preocupado com as coisas que ainda vão vir. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com o Espírito Santo. Leia mais a palavra. Se você tem mais curiosidade sobre Apocalipse, se você sabe também alguma coisa sobre Apocalipse ou algo a mais para acrescentar, coloca seu comentário, escreve aqui o seu comentário para edificar esse canal, para edificar também a minha vida, e vamos compartilhar também informações sobre a Bíblia, sabe? Porque Deus está pronto para nos defender de todo o ataque maligno. E vamos confiar mais em Jesus, vamos confiar mais no Espírito Santo e deixar o Espírito Santo agir em nosso espírito. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.